Demons é uma saga de terror italiana iniciada em 1985 com 2 filmes oficiais e outros filmes com o título só para chamar atenção, sendo a franquia com toda a cara dos anos 80. Porque é comum na época algumas franquias de sucesso, alguns filmes aleatórios serem lançados por distribuidoras como se fosse pertencendo à franquia, sendo lançado como uma sequência sem ser. Aconteceu isso com Demons, os 2 primeiros oficiais, e outros filmes que não tem nada a ver com a história, ganhou o título Demons para ganhar dinheiro em cima da marca. Vou falar aqui de todos os filmes que têm o título Demons, com o primeiro saindo em 1985, o Demons, lançado aqui no Brasil como Demons, Filhos das Trevas, e foi dirigido pelo Lamberto Bava, o filho do Mario Bava, outro diretor italiano bem conhecido, e produzido pelo Dario Argento, outro diretor popular da Itália, em que a trama do primeiro Demons se passa em Berlim, na Alemanha, onde uma estudante universitária chamada Cheryl acaba recebendo de um homem mascarado 2 ingressos para uma exibição gratuita de um filme no cinema chamado Metropole, que foi inaugurado recentemente, e a Cheryl decide ir para o cinema junto com sua amiga Katie. E as duas, chegando lá, encontram várias outras pessoas que também receberam esses ingressos grátis, e entre essas pessoas também está uma dupla de universitários, o George, que parece o Dean Winchester da série Sobrenatural, e seu amigo Ken. E entre as pessoas também tem um cafetão chamado Tony, que veio assistir o filme junto com suas 2 prostitutas. Mas acontece que na entrada do cinema tem um manequim em exibição, vestido como samurai, segurando a katana, e montado numa moto, que vai ser importante daqui a pouco, e esse manequim também está segurando uma máscara demoníaca. E uma das prostitutas pega essa máscara e coloca no rosto e acaba se cortando. E após isso, todo mundo vai assistir ao filme, e o enredo desse filme acompanha um grupo de jovens, e entre eles está o homem mascarado que deu os ingressos, e esses jovens chegam numa tumba, onde está enterrado o vidente Nostradamus, e eles decidem desenterrar o Nostradamus, abrindo seu caixão, mas não encontram o seu corpo, e sim um livro e a máscara demoníaca da entrada do cinema. E o jovem, interpretado pelo mascarado dos ingressos, coloca essa máscara, se corta, e acaba sendo possuído por um demônio e começa a matar seus amigos. E a mesma coisa começa a acontecer no mundo real, com a prostituta que se cortou, começa a passar mal, vai até o banheiro e ali ela se transforma no Demon, numa tradução, um demônio. E a sua colega, a outra prostituta, vai ver como ela está e é atacada por ela e também se transforma num demônio. E após isso passa a atacar as pessoas no cinema, matando algumas e ferindo outras, e todas elas se transformam em demônios, criando assim uma legião. Então, os sobreviventes tentam fugir, mas descobrem que a saída foi bloqueada, então o cafetão Tony tem a ideia de arrancar as poltronas do cinema para fazer uma barricada, impedindo assim de os demônios invadirem e matar todos. O que no começo dá certo, mas o Tony também é atacado por um demônio e se transforma. E a barricada se desmancha e os demônios invadem e começam a matar o resto dos sobreviventes, criando mais outra legião, com os únicos que sobrevivem sendo a Carol, a sua amiga Katie, o George e o Ken. Mas a Katie é infectada e das suas costas sai um demônio que arranha o ombro do Ken, mas antes de se transformar, o Ken implora pro George matá-lo. E mesmo relutante, o George faz isso, pega a katana do manequim da entrada do cinema e mata o Ken, sobrando então apenas ele e a Carol. Então o George pega a moto do manequim e, usando a katana, começa a andar por todo o cinema, matando os demônios que vê pelo caminho. Em que essa é a melhor cena do filme. Só faltou aparecer a estrada até aqui. E nesse confronto, o George consegue matar quase todos os demônios. É então que, de repente, um helicóptero acaba caindo do telhado, abrindo a passagem para eles passarem. Então os dois usam um gancho e conseguem subir até o telhado, mas ali são atacados pelo homem mascarado dos ingressos, que tenta matá-los, mas no confronto consegue matar ele, o empalando no vergalhão. E após isso, os dois conseguem descer até a rua e descobrem que um dos demônios conseguiu sair do cinema e começou a espalhar infecção pela cidade, transformando mais pessoas em demônios, criando uma legião ainda maior. Os dois então passam a ser perseguidos pelos demônios, mas são salvos por um jipe com os sobreviventes armados e vão embora atrás de um lugar seguro. Mas nesse final tem uma surpresa, revelando que a Carol também foi infectada e se transforma no demônio, e tenta atacar o George, mas um dos sobreviventes atira nela e a mata, com o seu corpo ficando jogado na estrada. Então o George e os outros vão embora, e assim o filme termina.
Então, Demons, Filhos das Trevas, tem toda a cara dos anos 80, fotografia, produção, trilha sonora, e tudo isso se encaixa muito bem nesse filme. Sendo a produção muito divertida, com um bom ritmo, não demora para as coisas acontecerem. A direção do Roberto Bava funciona muito bem, sabendo criar um bom visual para o filme, uma boa atmosfera de terror, trazendo referências a outros filmes. O filme também tem bons efeitos práticos na maquiagem dos demônios e também na violência, com muitas mortes, mutilação e sangue. E na trilha sonora tem músicas de bandas conhecidas, como Scorpions, Billy Idol, Mötley Crüe e outros, deixando as cenas mais intensas. As atuações aqui são medianas, mas os personagens conseguem ser carismáticos, principalmente o Capitão Tony, o melhor personagem, interpretado pelo Bob Rhodes, que infelizmente dura pouco, morre na metade do filme, poderia ter durado mais. O filme também traz essa brincadeira sobre metalinguagem, um filme dentro de outro filme, mas o filme tem um problema, uma subtrama desnecessária, porque quando está acontecendo o ataque dos demônios no cinema, acaba cortando para outros personagens fora do cinema, uma gangue de punks que estão usando drogas e fugindo da polícia, em que essa parte foi filmada apenas para deixar o filme mais longo e ter 1h30 de duração. Mas essa parte não combina com o resto do filme. Mas tirando isso, é um ótimo filme de terror. Para quem é fã de produções dos anos 80, vale muito a pena conferir Demons, Filhos das Trevas. E dou então a ele a nota 9. E quando foi lançado nos cinemas, o Demons, Filhos das Trevas se tornou um sucesso, o que deu força para fazer uma sequência, que saiu um ano depois, em 86. O Demons 2, lançado no Brasil como Demons 2, Eles Voltaram, novamente dirigido pelo Humberto Bava e produzido pelo Dario Argento, em que na trama acompanha outro enredo, não sendo uma continuação direta do primeiro, que novamente se passa na Alemanha, e acompanhamos um prédio de apartamentos que nas televisões está passando um filme de terror, e esse filme é a verdadeira sequência do Demons, porque o enredo desse filme da TV acompanha um grupo de jovens que decidem ir até a cidade que foi atacada pelos demônios do primeiro filme, e quando chegam lá, encontram um corpo de um demônio, e um deles acaba se cortando, e as gotas de sangue caindo no corpo do demônio fazem ele voltar à vida, e começa então a atacá-los. E enquanto está passando esse filme na TV, está acontecendo uma festa de aniversário de uma jovem chamada Sally, mas acontece que a Sally, quando vai ver esse filme na TV, o demônio do filme sai da televisão e a ataca, a transformando num demônio. E transformada passa a atacar os convidados do aniversário, transformando eles também em demônios. E dos seus corpos acaba saindo uma gosma verde, bem ácida, e essa gosma acaba escorrendo para outros apartamentos, e quando cai em alguma pessoa, também se transforma em demônio. Acaba caindo também num cachorro, e também se transforma e ataca sua dona. Tem um menino sozinho em casa, e também infectado e se transforma. E transformado vai atacar uma vizinha grávida, chamada Hannah, que consegue se defender e acaba matando o menino, mas dentro dele acaba saindo um mini demônio e também a ataca, ao mesmo tempo que o marido dela, chamado George, está preso no elevador, junto com outra mulher. O George consegue sair pela escotilha do elevador, mas a mulher também foi infectada e se transforma e tenta atacá-lo, mas ele consegue derrotá-la, sai dali e volta para o seu apartamento, encontrando a sua esposa sendo atacada pelo mini demônio. E com a ajuda dele, eles conseguem matar esse demônio pequeno e descobrem que o prédio agora está tomado pelos demônios, e tentam encontrar uma maneira de escapar dali. Enquanto isso, acompanhamos um instrutor de ginástica chamado Hank, e descobrindo sobre os demônios, acaba levando seus alunos e outros sobreviventes para o estacionamento, e ali eles montam uma barricada para impedir que os demônios ataquem e passam a se defender usando espingardas e outras armas que eles encontram, e por um tempo eles conseguem deter os demônios. Mas igual ao primeiro filme, a barricada acaba cedendo, os demônios atacam e matam todo mundo, incluindo o Hank, transformando todos em demônios. Então os demônios sobem as escadas atrás de outros sobreviventes, mas o George acaba causando um vazamento de gás, causando uma explosão e mata quase todos os demônios, sobrando apenas a Sally, e passa a persegui-los. Mas os dois conseguem escapar, indo até o telhado de um prédio vizinho, e enfrentando a Sally, acaba deixando ela ferida, e dentro do prédio existe um estúdio de televisão, e nesse lugar a Hannah começa a entrar em trabalho de parto, e acaba dando à luz ao menino. Mas a Sally aparece ali, estando agora cega, e tenta encontrá-los, mas por causa dos ferimentos ela cai e morre. Mas atrás deles, nos monitores da televisão, a Sally aparece
e corre para a tela tentando sair da televisão para atacá-los. Então o George destrói todas as televisões, derrotando de uma vez a Sally. E após isso, o George, a Hannah e o filho recém-nascido vão embora e pronto. Então, Demons 2, eles voltaram, uma sequência legal, não tão boa quanto o primeiro, mas ainda dá para assistir. A produção está no mesmo nível, a direção do Lamberto Bava ainda funciona, tendo um bom visual e um bom ritmo, não demora para as coisas acontecerem, novamente tendo bons efeitos práticos de maquiagem dos demônios e algumas mortes violentas, mas que de enredo não agrada tanto quanto o primeiro, principalmente a trama confusa, porque no primeiro filme dava para entender o que aquilo estava acontecendo, mas nesse segundo fica sem explicação. Os personagens não são tão interessantes, o grande destaque novamente é o Bobby Rhodes, que aqui faz o Hank, que pelo menos aqui ele dura mais que o primeiro, morrendo apenas no final. E esse filme novamente tem outra subtrama de pessoas fora do prédio, que não tem importância para o resto da história, e foi filmada novamente apenas para o filme ter 1h30 de duração. E mesmo sendo violento, não é tão sangrento quanto o primeiro, mas no geral ainda é um filme divertido, com todo o clima anos 80 e algumas cenas memoráveis. E dou então a Demons 2, eles voltaram, a nota 7. O Demons 2 também fez sucesso, não tanto quanto o primeiro, mas o bastante, então eles tiveram ideias para um terceiro filme, mas o Lamberto Bava deixou o projeto. Então o Dario Argento chamou para dirigir o Michele Soavi, que tinha participado do primeiro Demons como o homem mascarado dos ingressos e já tinha dirigido um filme de terror chamado Pássaro Sangrento, um slash italiano melhor que os americanos, mas o Michele Soavi não queria fazer um terceiro filme do Demons, e sim um filme independente. Então o roteiro foi reescrito, se tornando uma nova história, saindo então em 1989 A Catedral, mas que fora da Itália recebeu o título de Demons 3, A Catedral. E desse jeito começou a bagunça na saga em ter filmes com o nome Demons sem pertencer à saga, em que a trama começa na Alemanha medieval, em que cavaleiros teutônicos invadem uma aldeia de supostos adoradores do diabo e massacram todo mundo. Enterram seus corpos e no lugar eles constroem uma catedral gótica com uma cruz servindo como selo, para desse jeito o mal não despertar. E séculos depois, no tempo presente do filme, um novo bibliotecário da catedral, chamado Evan, chega para o seu primeiro dia de trabalho e conhece a Lisa, uma artista que supervisiona a restauração dos afrescos da catedral. E nesse trabalho ela encontra no porão um pergaminho antigo e o Evan acaba pegando esse pergaminho para tentar decifrar o que tem nele e descobre que o pergaminho fala de uma pedra com 7 olhos que tem na catedral, e por causa disso, o Evan vai até as catatumbas da catedral e encontra a cruz, e nela tem a pedra com 7 olhos, e ao mexer nela, acaba despertando os demônios e é possuído por um deles, e acaba atacando o sacristão, que também fica possuído, e no dia seguinte, quando a catedral está cheia de pessoas, incluindo a noiva, que está tirando fotos para o casamento, um grupo de alunos e sua professora que estão na excursão, um casal de motoqueiros, um casal de idosos e outros. E com todo mundo ali, o sacristão, vendo que está perdendo o controle, vai até o porão e pega uma britadeira e se mata. Mas a britadeira acerta a cruz, ativando os mecanismos de segurança, fazendo a catedral fechar, deixando todo mundo preso. E com todo mundo preso ali, eles passam a ter visões demoníacas e começam a enlouquecer, em que a noiva acaba se vendo no espelho como velha e acaba rasgando o seu rosto. O motoqueiro acaba vendo sua namorada agarrada com a gárgula, a professora da excursão é morta pelo sacristão que voltou à vida, do casal de idosos a mulher acaba matando o marido, arrancando sua cabeça e usando ela para bater no sino da catedral, e as coisas só vão piorando. Com os únicos que escapam dessa loucura é um dos padres, chamado Gus, e a filha do sacristão, chamada Lottie. E os dois tentando fugir do lugar, a Lottie acaba tendo visões que mostram para ela que no passado o arquiteto da catedral foi deixado para morrer junto com sua construção e que seu corpo tem um mecanismo para destruir todo lugar. Ela explica isso para o padre Gus, então ele vai atrás do mecanismo e manda a Lottie ir embora. Ela encontra uma saída pelo porão. E no caminho, o padre Gus acaba vendo o caos no lugar, e em uma das cenas ele vê um demônio com cabeça de bode acasalando com a Lisa. E na sua busca, o padre Gus encontra o corpo do arquiteto e ativa o mecanismo
fazendo com que a catedral desmorone, matando o resto das pessoas e selando os demônios mais uma vez. E algum tempo depois, a Lottie vai até as ruínas da catedral com flores para seus pais, mas o selo se abre mais uma vez, com a Lottie observando tudo com um sorriso. E assim termina a catedral. Então, Demons 3, a catedral, ou apenas a catedral, é outro bom exemplar do terror italiano. Como deu pra ver, tem pouca coisa igual à franquia, mas aqui eles agem de maneira mais psicológica, mexendo na cabeça dos personagens, em que a produção, mesmo com baixo orçamento, novamente está boa. A direção do Michael Soavi funciona, ele sabe fazer um visual incrível pro filme, uma boa fotografia e um clima de terror gótico, com o cenário da catedral sendo bem explorado, com bons efeitos práticos e um bom nível de gore, e traz referências a outros filmes, como O Bebê de Rosemary, na cena que a Lisa está tendo relações com o demônio com cara de bode, mas que, igual aos outros, ele tem seu lado negativo, com a trama, em algumas partes, sendo mais confusa que os filmes oficiais, com muita coisa ficando para interpretação, e o final dele, que foi bem simples. Poderia ter sido mais intenso, porque as coisas se resolvem até que fácil, e o ritmo dele é mais lento, mas para quem curte, vale a pena, sendo um filme interessante, que mesmo confuso, consegue trazer uma boa experiência. E dou então a Demons 3, a Catedral, também a nota 7. Em 1989, saiu o filme O Ogro, feito para televisão, que fora da Itália recebeu o título de Demons 3, O Ogro, por ter na direção Lamberto Bava, que dirigiu os dois primeiros. E aqui no Brasil recebeu o título de O Terror Não Tira Férias, em que na trama acompanhamos uma escritora americana de terror chamada Cheryl, que vai junto com o marido e o filho para uma vila rural italiana para passarem as férias, e desse jeito a Cheryl terminar o seu último livro. E quando chegam na vila, eles se instalam num castelo antigo do lugar com a fama de amaldiçoado. E conforme os dias vão passando, a Cheryl começa a sentir que tem mais alguma coisa naquele lugar. Com ela se lembrando que na infância ela tinha um pesadelo constante onde um ogro a perseguia no porão. E após um tempo, esse pesadelo desapareceu. Mas andando pelo castelo, ela encontra o porão do seu sonho e descobre que o ogro é real, que acaba despertando e começa a observar Cheryl, que tenta conversar com seu marido, que não acredita, achando que seja alucinação por causa dos seus livros, e o ogro, andando pelo castelo, acaba matando a babá do filho deles, e seu corpo é achado pela Cheryl, que tenta outra vez avisar seu marido, que não acredita, até que depois de tanta enrolação, o ogro finalmente aparece para eles e tenta pegar a Cheryl, mas ela entra no carro, atropela o ogro e consegue matá-lo. E com sua morte, o seu corpo desaparece. E após isso, a família vai embora e pronto. Então, Demons 3, o Ogro, esse filme é bem fraco. Ele tenta trazer uma ambientação de contos de fadas bem sombrio, mas erra bastante. Ele é bem arrastado, demora para as coisas acontecerem, ficando na enrolação da Cheryl tentando convencer seu marido, e por causa disso toda hora eles têm uma discussão que deixa as coisas bem chatas. O filme, por ter sido feito para televisão, também não tem violência, o que deixa tudo mais decepcionante, e o final é bem apressado, com o ogro aparecendo e é logo derrotado, sem muito esforço. Com o lado positivo sendo mais o visual do ogro, que mesmo com baixo orçamento até que não ficou ruim. Mas de resto, o filme é bem chato. Ele teria sido melhor se fosse um episódio de uma série, tipo Contos da Cripta, de uns 20 ou 40 minutos. Desse jeito, a história ficaria interessante. Mas um filme de 1h30 fica muito chato. Então, para mim, esse é o pior filme que recebeu o título de Demons. Mas talvez você assistir possa gostar mais do que eu. E dou então a ele a nota 2. Agora vamos para o próximo, que se chama Black Demons, de 1991, que também ganhou o título de Demons 3, sendo dirigido por Umberto Lenzi e que foi gravado no Brasil. E aqui ele recebeu o título de Noite Maldita, em que na trama acompanhamos 3 estudantes estrangeiros que estão no Brasil, no Rio de Janeiro, para pesquisarem sobre as religiões africanas. E os 3 são o Kevin, a sua namorada Jessica e o irmão dela, o Dick. E acontece que o Dick se separa deles e acaba assistindo um ritual de macumba, e usando um gravador, ele grava esse ritual, mas acaba sendo possuído por um espírito da magia negra. E após isso, ele volta a se encontrar com os outros, e juntos eles partem para Belo Horizonte. Mas no caminho, eles encontram uma barreira e o carro dá problema. Então o casal aparece no lugar,
que são a Sônia e o José, eles oferecem para eles um repouso nas proximidades enquanto o problema do carro é resolvido. Eles aceitam e acabam chegando na casa desse casal, uma antiga mansão de um barão do café do século XIX que usava escravos como mão de obra, e perto da casa tem um cemitério com os túmulos de 6 escravos, que segundo a lenda foram mortos por esse barão, que antes de serem mortos, todos eles foram cegados e enforcados. Mas o Dick no cemitério, ele toca a gravação que ele fez do ritual de macumba e desperta os escravos, que voltam como zumbis, iniciando assim a vingança deles, com as primeiras vítimas sendo a Sônia e uma empregada da casa. Já os outros conseguem sobreviver à noite e ao amanhecer com o carro consertado, eles vão embora, mas no caminho eles param o carro e enquanto o Kevin e a Jéssica se separam dos outros, o Dick acaba matando o José, porque descobriu sobre o ritual, e também fura os pneus do carro, e quando o Kevin e a Jéssica voltam, ele diz que foram atacados. Então os três voltam para a mansão, e à noite os zumbis voltam, começando a batalha final, com o Kevin fazendo coquetéis Molotov e tacando fogo nos zumbis, mas o Dick tenta matar a sua irmã, porque ela descobriu sobre o José, mas um zumbi aparece e acerta seu irmão, e por causa dos ferimentos acaba morrendo. E o Kevin derrota o resto dos zumbis, e ao amanhecer os dois vão embora, com o carro consertado. Então Black Demons é outra trecheira, que é um pouco melhor que o filme do Ogro, mas não foge dos mesmos problemas, com um ritmo bem arrastado, que demora para as coisas acontecerem, personagens sem carisma, diálogos vergonhosos, e o mais engraçado é os atores brasileiros tentando falar inglês sem saber, que fica muito tosco. A produção é mais pobre que os filmes anteriores, e cenas bizarras, tipo os zumbis morreram há mais de 100 anos, mas o visual deles parece que morreram no mês passado. E também falam que eles foram cegos pelo dono deles, mas quando aparecem, uma parte deles, os olhos estão normais. O lado bom do filme é o gore, ou algumas mortes violentas, com os zumbis arrancando olhos, e também por trazerem algo da cultura nacional, mesmo que tenha sido estereotipado. Mas no geral é um pouco melhor que o filme anterior, e dou então a ele a nota 4. Após isso vem La Seta, numa tradução, A Seita, que foi lançado fora da Itália como Demons 4, A Seita, e no Brasil saiu como A Filha do Demônio, também dirigido pelo Michele Soavi, sendo esse o mais confuso com o título Demons, com a trama começando em 1970, com um grupo de hippies vivendo a paz e amor, quando de repente um homem estranho, parecido com o Charles Manson, aparece para eles pedindo água e comida, e esse homem diz se chamar Demon. E ao anoitecer, uma gangue aparece que pertence ao Demon e ataca e mata todos os hippies, realizando um ritual satânico. E 20 anos depois, na Alemanha, no tempo presente do filme, uma mulher é perseguida por um homem, esfaqueada até a morte, que arranca o seu coração, e no metrô, uns caras tentam roubar ele, mas encontram no seu bolso o coração, alarmando as pessoas, e a polícia aparece e o prende, com ele falando que foi obrigado a fazer isso. Então ele se mata, pegando a arma do policial e atirando nele mesmo, e logo em seguida acompanhamos uma jovem professora chamada Miriam, que quase atropela um homem idoso, então querendo se desculpar, ela o leva para ficar na sua casa por uns dias para descansar. E esse senhor está levando um pacote misterioso que não deixa ninguém pegar. E à noite ele abre o pacote, tirando um inseto, e quando a Miriam está dormindo, coloca esse inseto perto dela, que entra no seu nariz. Ela acaba tendo um pesadelo, e ao acordar, encontra o senhor tendo um ataque. Então a Miriam sai de casa atrás de um médico, mas quando ela está fora, o senhor se levanta, tendo fingido o ataque, e usando uma abertura secreta na casa, onde tem um poço, ele realiza um ritual satânico. Mas ali ele tem um ataque de verdade e acaba morrendo. E a Miriam, trazendo um médico chamado Franz, os dois descobrem essa passagem e encontram o corpo dele, com o rosto coberto por uma mortalha, com a polícia levando seu corpo e a Miriam ficando abalada. E no dia seguinte, a mãe de uma aluna desaparece, então a Miriam a leva para casa e descobre que a mãe da aluna estuda insetos, e vendo os desenhos que a mãe da aluna fez, a Miriam começa a passar mal e desmaia. E recobrando a consciência, volta para casa, junto com sua amiga Catherine, mas a Catherine acaba sendo atacada pela mortalha do senhor e foge dali. E mais tarde, a Catherine vai numa parada de caminhões, onde seduz um caminhoneiro que acaba esfaqueando ela, e ele fala que ela pediu por isso.
A Catherine é levada para o hospital, onde morre pelos ferimentos, mas quando a Miriam vai ver seu corpo, ela desperta e a ataca, dizendo que tudo é culpa dela. E pegando o bisturi, ela corta sua garganta e morre de uma vez. E a Miriam recebeu um telefonema do senhor que morreu, acreditando que está vivo. Mas o Dr. Franz acha que está delirando e, para provar que está morto, ele vai até o mausoléu para achar o corpo do senhor, mas descobre que o corpo sumiu. E de volta para casa, a Miriam vai dormir e o Franz, entrando na passagem secreta, desce até o poço e encontra um túnel que leva até a floresta. E nessa floresta aparece o Demon, o satanista do começo do filme, que está com outras pessoas que também fazem parte dessa seita, e ali eles estão com a mãe da Luna, que desapareceu, que foi pega para um ritual, porque eles estão com o corpo do Senhor, que descobrimos que o seu nome é Moebius, e ele é o líder da seita, em que seus seguidores arrancam o rosto da mulher e colocam nele, e desse jeito ele volta à vida, e descobrem o Franz, que tenta fugir, mas acaba sendo atacado pela mortalha, ficando enfeitiçado e tenta atacar a Miriam, que foge de carro, com ele tentando pegá-la, então sofre um acidente, com ela tendo que voltar para casa a pé, e o Franz fica ali no carro, que vaza gasolina, causando uma explosão e ele morre. E de volta para casa, ela encontra o Moebius, que fala para ela que ele é seu pai, e que ela foi preparada desde criança pela seita para dar luz ao anticristo. Então a seita pega a Miriam e a colocam no poço, onde o diabo aparece na forma de uma garça, tendo relações com a Miriam e a engravida. E esse bebê acaba crescendo em poucos minutos e a Miriam é colocada no poço, onde dá luz ao menino. E quando Moebius lhe entrega o filho, ela foge e pula no fogo causado pela explosão do carro. O Moebius vai atrás, mas acaba morrendo queimado. E ao amanhecer, os bombeiros encontram a Miriam, ainda viva, porque seu filho deu sua vida para salvá-la. E assim termina o Demons 4, A Filha do Demônio. Então esse é outro filme interessante da carreira do Michele Soavi, mas que divide opiniões, ou você gosta dele, ou você odeia, já que esse aqui consegue ser mais confuso que A Catedral, já que o Soavi gosta mais de criar visuais incríveis do que explicar o enredo. No meu caso, eu gostei do filme, mas tem suas falhas. O lado bom é a produção, fotografia incrível, fazendo cada cena parecer um quadro em movimento. A direção dele está ótima, criando cenas angustiantes com closes nos olhos dos personagens, com bons efeitos práticos, uma violência forte. Os personagens até que são interessantes, como Moebius, interpretado pelo Herbert Long, que parece o Luke Skywalker, em que ele causa uma estranheza quando aparece, e o final com o poço e o diabo é bem criativa, mas os seus problemas são as cenas aleatórias que tentam ser amarradas no final, mas são muito confusas. O filme tem quase 2 horas, que eu não reclamo de duração, mas aqui tem muitas cenas que não precisava. Em que uma das cenas, o coelho da Miriam ganha inteligência e começa a mexer num controle remoto, mudando os canais da TV com a sua pata, que não tem importância para o filme ou para a história, e a última cena tá bem apressada, com o Moebius sendo derrotado bem fácil, e o resto da seita desaparece e pronto. Mas, no geral, ainda é um filme divertido, bem criativo, com ótimos visuais, direção, cenas angustiantes e violentas, mas que peca pela falta de explicação e cenas desnecessárias. Mesmo assim, eu acho ele melhor que A Catedral. Então dou a ele a nota 7,5. Então essa foi a saga Demons. Para finalizar, coloco aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior. O melhor para mim dos oficiais continua sendo o primeiro. Depois vem A Filha do Demônio, o não oficial. O Demons 2, A Catedral. O Black Demons, o Noite Maldita. E o pior para mim é o Demons 3, o Ogro.